Fala meu terceiro, tudo bom? Rafael aqui falando, tá? Vamos embora aqui pro nosso... Eu sempre subo assim, porque geralmente os livros de química eles vêm escrito aqui em cima, né? Eu acabo subindo o livro de vocês aqui, mas não tem nada lá, né? Então vamos embora aqui pro nosso livro, né? Volume 2, tá? Peço que vocês se encaminhem para a página 418 aí do livro de vocês. Geometria molecular, polaridade e ligações intermoleculares, ou seja, ligações entre moléculas, beleza? Então, galera, aqui, ó, o que a gente vai... Primeiro aqui, qual o tema, né, que a gente vai abordar? Esse tema será geometria, tá? Você tem que saber qual é a geometria da molécula, beleza? Não tem como você saber isso daí, né? Então aqui ele representa os tipos de geometria, né, que ele vai abordar para você. A gente vai falar de um em um aqui. E aqui ele tem uma geometria apresentada para quando você tiver uma molécula com 2 átomos, né? Uma molécula com 3 átomos, né? Moléculas para 4 átomos, 5, 6 e 7, tá? E aí ele fecha aqui a geometria para você, tá? Só que aqui, né, o livro de vocês ele é um resumo do primeiro e do segundo ano. Eu tô aqui preparando aula aqui, a mesma aula para o primeiro ano, e no livro deles tem essa tabelinha aqui que eu acho massa demais de você decorar, né? Essa tabela é um bom resumo, né? Então talvez seja interessante para você dar um pause aí no vídeo agora e copiar essa tabelinha numa folha, né? E aí você anexa aqui no capítulo do seu livro, tá bom? Então eu quero focar muito nessa tabelinha e já vai estar tudo aqui, eu vou te mostrar depois, tá bom? Mas vamos focando aqui, ó. E aí a gente vai construindo algumas coisas juntos, né? Então nessa minha tabela, a primeira coisa aqui que ele mostra, né, na minha primeira coluna aqui, né, é número de átomos, né? Então ele está falando aqui, ó, moléculas com 2 átomos, moléculas com 3, moléculas com 4 átomos e moléculas com 5. O livro de vocês ali, ele vai até um pouquinho mais além. E eu vou mostrar lá, mas vamos fazer até 5 aqui, porque eu acho essa tabelinha boa demais, tá? E aqui ele fala assim, ó, existem pares de elétrons livres no átomo central, né? Então aqui está falando que indiferente, aqui não existe esse par de elétrons, aqui existe esse par de elétrons, não existe esse par de elétrons, existe esse par de elétrons, e aqui tanto faz, é indiferente, tá? Então o que seria esse par de elétron aqui, né? Eu já falei isso aqui, mas eu quero falar de novo, né? Porque é bom vocês verem como as coisas estão interligadas e um assunto ele vai puxando o outro, né? Então, para falar de pares de elétrons, né, que eu já falei inclusive no último vídeo, mas eu quero repetir aqui, né? Para falar disso, você vai ter que partir da distribuição eletrônica, tá bom? Então, o que você vai fazer? Ó, você aqui pela distribuição, você vê que você tem a sua primeira camada. E aqui, KL, né? Você vê que você tem a sua segunda, que é a última camada, que é a camada de valência, né? E aí, né, você vai fazer aquela estrutura de Lewis representando esses elétrons, né, da última camada. Então aqui você tem 6, aqui você tem 6, tá? E aí eu quero representar o hidrogênio aqui e vou colocar mais um hidrogênio aqui, né? Lembrando que o hidrogênio H1 na minha distribuição eletrônica, 1s1. Aí estou colocando 2 aqui, tá bom? Então representando esse meu único elétron aqui. Vai rolar uma ligação covalente, ó, aula passada, tá? Rolou aqui. Você vê que sobraram elétrons aqui, ó, que não estão interagindo com ninguém, né? Tá sobrando par de elétrons, né? Par, ó, um par, 2 pares, tá? Então nesse caso aqui, ó, existem pares de elétrons livres no átomo central? Nesse caso aqui, sim, existe, né? Vou fazer o carbono, não vou fazer a distribuição, tá? O carbono ele tem 4 elétrons aqui na última camada. E aí vou ligar ele com oxigênio aqui, com outro oxigênio aqui. Vou fazer a ligação covalente. E aí, você observa aqui que o oxigênio ele tem pares, ó. Vendo? E aqui faltou 2, né? Ele tem pares, mas a questão é o seguinte, ó. Átomo central, deixa eu melhorar o foco aqui. Ó, átomo central, tá vendo? O central não tem, então a resposta para isso aqui é não. Ou seja, você vai ter que fazer as ligações entre os elementos aqui e ver se o átomo central ele possui elétrons disponíveis ou não, né? Se ele tem pares de elétrons disponíveis ou não, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Número de átomos, tá bom? Quando você tem 2 átomos, independente de você ter pares ou não, né? A geometria vai ser linear,
e o ângulo, né? Porque você tem duas informações aqui, ó, geometria e você tem o ângulo. Então a geometria linear e o ângulo de 180 graus. E aqui ele te dá o exemplo aqui, né? Então você tem, por exemplo, aqui, ó, HCl, né? Nosso ácido clorídrico, ó. São dois átomos, né? Bom, não vou ter um átomo central, né? Vou até fazer o Lewis aqui, ó. O cloro tem 7, tá? Ele vai usar esse elétron aqui. Hidrogênio tem 1. Mas, cara, não tem um átomo central, então tanto faz aqui, né? Se vai ter pares sobrando ou não, né? Você vai dizer que a geometria é linear e o ângulo de 180 graus, né? Esse ângulo aqui é de 180, tá? E aqui ele vai ter outras moléculas. Ele pegou uma molécula de H2, por exemplo. E dois átomos, beleza. Linear, ângulo de 180. É decoreba, tá bom? Dois átomos sempre vai ser linear com ângulo de 180. Três átomos, né? Se não existir o par, ele vai ser linear, né? E o ângulo vai ser de 180, né? Ele te dá o CO2 aqui que eu já fiz. Ó, eu vou aproveitar essa molécula, tá bom? Ó, o central ele não tem. Se o central ele não tem, você vai dizer que a geometria é linear, né? E o ângulo de 180, né? Eu falei que ele não tem, o central não tem. Não tem o quê? Pares de elétrons disponíveis, ó. Três átomos, quando não tem pares de elétrons disponíveis, apresentam uma geometria linear e um ângulo de 180. Três átomos, né? O central não tem pares disponíveis, logo ele é linear com um ângulo de 180, né? Vamos riscar esse não aqui. Ele é linear com um ângulo de 180, olha o seu ângulo aqui, ó. Né? Vou puxar o seu livro aqui, ó. Olha aqui, ó, dois átomos, tá vendo? 180. Três átomos, nesse caso aqui, o central ele não tem pares, ó. Então ele vai ser linear também, né? Você vai puxar aquele ângulo aqui, ó. 180 aqui, né? Mas pode ter casos de você ter três átomos, ó. Sendo que o central tem par de elétrons, né? Então, segundo a nossa tabelinha aqui, ó, três átomos, quando o átomo central possui par de elétrons, a geometria vai ser angular e o ângulo ele vai ser variável, né? O exemplo H2O. E eu vou aproveitar essa molécula aqui também, ó. Ó, H2O, tá vendo? Três átomos, 1, 2, 3, igual aqui, ó, 1, 2, 3. A diferença, aqui eu não tenho elétrons no átomo central, e aqui eu tenho elétrons no átomo central, né? Se eu tenho, você vai dizer que essa geometria é angular, tá? E o ângulo? Variável, tá? Vou apagar esse sim aqui, tá? Então, ó, é decoreba mesmo, tá vendo? Ó, três átomos, sim, possui par de elétrons, é angular variável. Seu livro agora, ó. Três átomos, tá vendo? O central possui um par de elétrons, angular variável. Ok? Vamos lá. Eu quero fazer essa de SO2 aqui, ó. SO2 aqui é legal, né? SO2. E vou fazer o meu enxofre. Ó. Vou representar meu oxigênio com 6 elétrons. E aí preciso do meu central, né? Meu central vai se ligar, vai fazer uma dupla aqui. Vimos na aula passada, né, que eles completaram o octeto, mas o enxofre consegue fazer duas coordenadas dativas, então ele vai fazer uma, porque eu vou usar O2, e vai sobrar esse par. Então, quando você tem três átomos, né, três átomos, e o central tem par, vai ser o quê? Angular variável. Então, você vai dizer que esse cara aqui vai ser angular variável. Tá bom? Decoreba, tá, galera? Não tem jeito. Só que essa molécula aqui, eu posso fazer ela como um SO3. Vimos isso no último vídeo, né? Ó, o enxofre. Ih, cara, eu vou fazer ela aqui, porque quando fica na pontinha da folha é ruim pra caramba. Que a folha corre, eu não consigo segurar com a mão. Ó, vou representar aqui a estrutura de Lewis e vou fazer os oxigênios, ó. E falta mais um aqui. Então aqui, ó, vai ter uma dupla. Eita. Enfim, é uma dupla. Aqui ele vai fazer uma dativa. E aqui ele também vai fazer uma dativa, tá vendo? Ou seja, agora eu tenho 4 átomos, né? E o central, ele não vai ter par de elétron, né? Então você vai dizer que esse cara aqui, ele é trigonal plana, com um ângulo de 120 graus. Então, ó, do SO2 para o SO3 já tem uma diferença, né? Porque como eu coloquei mais um átomo, eu mato
esse par aqui, ó, ela é angular variável porque o central tinha esse par. Mas se eu passo a usar esse par, a geometria da minha molécula ela já muda. Ela vai de angular para trigonal plana. Ela não tinha um ângulo fixo, agora ela tem, de 120 graus. Só com um acréscimo de um oxigênio. Tá? Então aqui, ó, vamos contar rapidinho. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 átomos, quando não possui elétrons, pares de elétrons no átomo central apresenta uma geometria trigonal plana com um ângulo de 120. E aqui ele te dá os elementos. Tá bom? Tem esse trifluoreto de boro aqui, você vai ver que o boro, ó, vou puxar ele aqui, porque ele é uma exceção que eu falei no vídeo passado, não sei se vocês lembram, né? O boro ele vai se estabilizar com 6 elétrons, tá? Então você tem 4 átomos, tá? O central ele só tem 3 elétrons, né? Ele não vai ter pares sobrando aqui, então ele também será trigonal plana com um ângulo de 120, tá bom? Quando você tiver 4 átomos, né, e tiver pares ali, você vai dizer que a geometria é piramidal e o ângulo é variável, como NH3. Ó. Então agora o que você vai fazer? Você vai fazer 4 átomos, né, porque fizemos aqui, ó, 4, né, tem 4 aqui, só que o central não tem pares. Né? Quando esse central ele possui um par, deixa eu virar a folha aqui, essa extremidade aqui é horrível para fazer. NH3, e aí você vai fazer lá. O nitrogênio possui 5 elétrons, né? E aí você vai ter hidrogênio aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Ih, meu irmão, sobrou um par aqui. Sobrou um par? Beleza. Piramidal. E o ângulo variável. Tá? Por quê? Porque você tem 4 átomos e o central tem um par de elétrons, 4 átomos, o central tem um par de elétrons, piramidal variável. Aí você tem molécula de NH3, FH3, PH3, tá bom? E aí sucessivamente, tá? Você só tem que saber isso aqui, se ele tem ou não, tá bom? E decorar aí quando ele tem ou quando ele não tem. 5 átomos, beleza, tetraédrica, ângulo de 109 graus e 28 minutos, né? Você pode ter aqui o CH4, como ele dá de exemplo, onde você tem um carbono aqui, ó. O carbono são 4, tá bom? Não vou fazer o Lewis não, pra gente dar uma corridinha aqui. Ó, 4 átomos, tetraédrica, será a geometria, e o ângulo 109 graus e 28 minutos. Tá? Decoreba, né? Você pode fazer isso aqui com cloro também, né? Você só tem que se atentar ao átomo central, né? Tá? Mesma coisa, tá? Tetraédrica, ângulo de 109 graus. Beleza? Aqui fechei essa minha tabelinha. Você vai ver que o seu livro aqui, ele dá continuidade aqui, ó. Deixa eu só um minutinho. Ó, o seu livro ele vai continuar, tá bom? Ó, paramos aqui na nossa tabela, ó, molécula com 5 átomos. Ele fez até do cloro, como eu fiz, ó. Tá? E ele vai vir aqui, ó, molécula com 6, né? Bipirâmide trigonal, né? Molécula com 7 átomos, né? Octaédrica, tá bom? E é isso, beleza? Você vai ver aqui que no seu livro, né, ele lança algumas informações, ó, molécula polar, isso aqui eu vou falar agora, tá? Porque primeiro ponto aqui que falamos foi geometria, que você vai ter que dar uma decorada, né? E ele vai te dando aqui, ó, formato das moléculas, e você vai só dando uma olhadinha aqui depois, tá bom? Ele vai dando aqui pra você, ó, A e B são lineares, tá vendo? Ó, A e B linear, né? C, angular, tá bom? Aqui, ó, D, triangular, tá? Ou trigonal plana, né? Enfim, ele vai te dando uma legendinha aqui para você reconhecendo as moléculas, né? Aqui, essas informações eu vou entrar nelas agora, tá? Sobre polaridade, né? Porque é isso aqui, ó, né? Polaridade das ligações. Porque é uma coisa, galera, que eu quero puxar para vocês aqui, ó. Átomos se ligam a átomos, tá? Formando moléculas. E moléculas se relacionam com moléculas formando substâncias, tá bom? Átomo com átomo forma molécula, molécula com molécula forma substância. Então, ou seja, né, os átomos eu tenho que ver como eles vão interagir, né? Porque existe uma interação ali, e não é de qualquer forma, né? Moléculas irão interagir com outras moléculas, e a gente vai ver como isso acontece, né? Isso só é possível por conta de polaridade, né? A polaridade vai ser formação de polos, tá bom? E a gente vai ver o que é isso aqui, né? De cara, eu já vou dizer para você que nós temos 2 tipos de polo, né? Provavelmente você já deve... Eu acredito, né? Que você tenha já maldado isso, ó. Polo positivo e polo negativo, tá? Esses aqui são os polos aos quais o livro está se referindo,
tá? Que existirão entre as ligações ou entre as moléculas. Primeira coisa aqui, ele está falando é a polaridade da ligação iônica. Perdão, falha técnica. Polaridade da ligação iônica. Ligação iônica, né? Vou fazer o sódio aqui rapidinho. O sódio, segundo o Lewis, ele tem um elétron na última aqui, e o cloro tem 7, né? Bom, seguindo a regrinha do octeto, né? A ligação iônica, você tem aqui uma transferência. Então esse cara perde elétron, esse cara ganha. Isso é uma ligação iônica, né? Quem perdeu o elétron fica positivo, quem ganhou fica negativo. Formei polos. Então ligação iônica é igual polar. Ligação iônica sempre será polar, porque sempre um vai perder elétron e um vai ganhar elétron, né? Então aqui, ó, ligação iônica sempre irá ser polar, tá? Aqui tá aqui, ó, todas as ligações iônicas são polares. Ponto. A questão aqui para mim é quando a gente entra na covalente, porque a covalente você tem compartilhamento, né? Ninguém perde e ninguém ganha. Então esse cara aqui precisa de um, e esse cara aqui precisa de outro. Então o que vai acontecer? O hidrogênio vai se estabilizar com 2. Então ele pega um emprestado. O flúor precisa de 8, né? Ele tem 7, ele pega um emprestado. Eles compartilharam. Ninguém perdeu, ninguém ganhou, né? Então como é que serão formados os polos aqui? Esses polos aqui, eles terão que existir. E eles vão existir. Então você precisa decorar um negocinho chamado von Klebrisch pH. Meu aluno mais antigo aí tá ligado nisso aqui, ó. Você que chegou agora. Von Klebrisch pH. De novo. Von Klebrisch pH. E aí você faz uma setinha e o von Klebrisch pH ele aumenta da direita para a esquerda, tá? O que é isso aqui? É eletronegatividade. Isso aqui é eletronegatividade. É a capacidade que o elemento tem de retirar, né, de atrair mais o elétron para si. Né? Então aqui o meu elemento mais eletronegativo é o flúor e o menos eletronegativo é o hidrogênio. O que significa isso? Que quando tiver essa interação entre os elétrons aqui, o flúor, por ser mais eletronegativo, ele vai atrair mais esse elétron aqui para si. Né? Então aqui, ó, o que vai acontecer é isso, ó. O elétron ele vai estar um pouquinho mais próximo do flúor. Ele vai atrair mais esse cara para cá. Esse cara tende a vir um pouquinho mais para cá. Porque esse cara aqui é muito eletronegativo, ele é muito forte. Quando isso acontece, quando ele atrai uma carga negativa, falamos que ele fica parcialmente negativo. Enquanto esse aqui que perdeu um pouquinho, ele fica parcialmente positivo. Formei os meus polos. Então os polos aqui eles irão ser formados através da eletronegatividade. Vai ter um elemento que vai atrair mais que outro. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma aqui, ó, HCl, né? Fiz uma covalente aqui e tô vendo que o meu cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ou seja, ele vai atrair um pouquinho mais esse cara aqui para ele, né? Esse elétron aqui vai encostar mais aqui, então ele vai ficar parcialmente negativo, enquanto esse vai ficar parcialmente positivo, tá? Eu digo que aqui a minha ligação ela é polar. Minha ligação aqui em cima é polar, porque apresentou polos. E aí eu tenho um outro caso, né? Que é onde eu tenho hidrogênio ligado a hidrogênio, né? Pô, hidrogênio ligado a ele mesmo. Cara, quem é mais forte? É a mesma coisa, né? A intensidade vai ser a mesma, né, de atração. Então nós dizemos que essa ligação ela é apolar, galera. Ligação apolar. Tá bom? Então, quando for o mesmo elemento, vai ser apolar, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, oxigênio fazendo uma covalente com oxigênio. Quem é mais eletronegativo? Pô, é o mesmo elemento, cara. Se é o mesmo elemento, a atração vai ser a mesma. Então, a minha ligação ela vai ser apolar. Quando for o mesmo elemento, a ligação é apolar. Elementos diferentes, ligação polar. Se for um composto iônico, vai ser polar também. Bom, então nosso von Klebrisch pH ele está aqui, né? Sentido, né, do crescimento da eletronegatividade, como eu falei, o flúor mais eletronegativo, o hidrogênio menos, tá? Quando a ligação vai ser apolar, né? Quando os elementos forem os mesmos, ó, hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio, cloro com cloro, moleza, né? Quando que a ligação vai ser covalente? Polar. Quando você tiver esses elementos uns com os outros, né? Elementos diferentes interagindo, né? Então aqui ele dá, por exemplo, uma molécula de H2O.
né? Molécula de H2O é isso, ó. Vamos fazer ela aqui, porque eu só fiz diatômica, né? Só fiz com 2 átomos, né? Então eu tenho aqui, ó. Pô, beleza, então agora eu tenho um oxigênio se ligando com hidrogênio. Cara, esse cara aqui, ó, ele é mais eletronegativo, ele está atraindo mais o elétron, então ele vai ficar parcialmente negativo. E esse aqui, parcialmente positivo. Tenho polos aqui na minha ligação. Ligação polar. Tá bom? Então, vamos embora aqui. Né? Ele dá aqui, ó, CO2, né? Você vai ver que são elementos diferentes, né? Ó, HCl, tá bom? E aqui ele está mostrando para você o parcialmente positivo e o parcialmente negativo, tá vendo? Tá? Beleza, não tem dificuldade, galera. Então aqui eu já vi um átomo interagindo com outro átomo, né? E formando uma molécula. Então aqui, ó, oxigênio com oxigênio forma uma molécula de O2. Hidrogênio com hidrogênio forma uma molécula de H2. Hidrogênio com cloro forma uma molécula de HCl, né? Aqui formei uma molécula de H2O. Tá bom? E aí eu vou vir aqui para a polaridade das moléculas, porque a minha molécula ela pode apresentar também uma polaridade, porque uma molécula ela vai ter que se relacionar com a outra, né? Assim que eu vou formar minhas substâncias, né? Segundo a minha folhinha, átomo com átomo, moléculas, moléculas com moléculas, substâncias, né? E aí aqui eu já mostrei aqui a interação entre átomos, agora eu quero te mostrar a interação entre moléculas, tá? Então aqui, ó, primeira coisa, né? Vamos começar com a molécula apolar, né? E a gente vai trabalhar muito com vetor, né? Mas que não é difícil, a gente ainda vai falar de eletronegatividade, tá bom? Ó, então aqui eu vou começar falando desse cara aqui, ó. Eu prefiro escrever, porque eu vou construindo aqui junto com vocês, eu acho que vocês talvez entendam melhor assim, né? Então tem aqui o meu von Kleblisk pH, que eu vou escrever aqui de novo. Ó, onde eu tenho mais eletronegativo aqui e o menos aqui, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, carbono e oxigênio, né? Então eu tenho oxigênio se ligando a carbono. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Então esse oxigênio está atraindo mais elétron para ele. Só que eu tenho um outro oxigênio aqui, ó. E esse aqui está atraindo para ele, tá bom? Bom, primeira coisa, a minha ligação ela vai ser polar, né? A ligação é polar. Agora, eu quero ver a minha molécula. Toda vez que você tiver... Você tem que pensar num cabo de guerra, é assim que eu penso, né? Então você tem aqui esse oxigênio puxando esses elétrons e você tem esse oxigênio aqui puxando esses elétrons aqui, né? Bom, se fosse um cabo de guerra e você tem caras de mesma força aqui puxando, né? Você consegue imaginar que isso daqui não sai do lugar? Se isso não sai do lugar é porque as forças elas estão se anulando. É a mesma coisa que não tivesse ninguém puxando, né? Nós falamos que os vetores eles estão se anulando porque cada um puxa para um lado, então isso aqui fica parado. É como se não tivesse nem força rolando, né? São forças iguais. Quando os vetores se anulam, nós dizemos que a molécula ela é apolar. Vetor se anulou, a molécula ela é apolar, tá bom? E aqui, ó, vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, um ácido cianídrico. Ó, olhando o von Kleblisk pH, eu tenho aqui, ó, hidrogênio com carbono. Carbono com hidrogênio, carbono é mais forte, então o sentido é esse. Agora eu tenho nitrogênio com carbono. Nitrogênio com carbono. E o nitrogênio é mais forte que o carbono, então ele vai vir nesse sentido. Ó, os vetores, né, eles não estão se anulando, porque está todo mundo indo para o mesmo sentido. Todo mundo indo para o mesmo sentido. Primeiro, vamos falar da ligação, né? A minha ligação, como eu tenho elementos diferentes, ela é polar. E a minha molécula, né, como os vetores não estão se anulando, eu digo que ela é polar também. Então aqui é um exemplo de quando os vetores não se anulam, eles estão indo no mesmo sentido, e aqui eles estão indo em sentidos opostos. Quando os sentidos são opostos, né, a gente fala que eles estão se anulando, então a molécula vai ser apolar. Né? Quando eles estão indo para o mesmo sentido, eles não estão se anulando, então minha molécula é polar. Tá bom? Um exemplo aqui também que eu quero te dar é esse aqui, ó. A ligação aqui, ó, carbono, é carbono com hidrogênio. Elementos diferentes já vai te dar uma ligação polar. E a molécula? A molécula eu tenho que ver vetor. Então eu vou ver aqui, ó, é carbono com hidrogênio. Quem é mais forte? Carbono. Então, ó, o vetor carbono tá puxando para cá, tá puxando para cá. Eles estão indo todos, ó, todos pro centro. Tá vendo? Eles estão indo todos para o centro, então eles estão se anulando. Então você vai dizer que a sua molécula ela é apolar. Se eu fizesse aqui um cloro, cloro não, é carbono com 4 átomos de cloro.
O cloro ele é mais eletronegativo, ó, o cloro aqui, ó, mais eletronegativo que esse, né? Então ele está puxando para cá. Então ele está puxando para cá, puxando para cá, puxando para cá. Primeiro, minha ligação vai ser polar, porque são elementos diferentes, então eu tenho um mais forte que o outro. Agora a molécula eu tenho que ver o vetor, né? Bom, os vetores está cada um puxando para um lado, então eles estão se anulando. Então minha molécula é apolar, beleza? Então, para você falar do vetor aqui, você vai precisar saber da eletronegatividade para saber se eles estão se anulando ou não. Se eles se anularem, a molécula é apolar. Se eles não se anularem, a molécula é polar, tá bom? Então vamos lá. Molécula apolar, né? Os vetores têm que dar zero, porque estão se anulando, cada um puxando para um lado, ó. Ele fez até o do tetracloreto aqui, né, de carbono, tá? Que eu também fiz ali na folhinha. E a molécula polar, né? Eles estão todos indo para o mesmo sentido. Esse aqui é legal de fazer. Vou fazer isso aqui da água com vocês. Ó. Que eu acabei não fazendo, né? Tem isso aqui, né? Chama isso aqui também de nuvem eletrônica, né? Esse par de elétrons aqui ele forma uma nuvem eletrônica, tá? Então aqui, ó, Fonkle, Brisk, pH, onde o flúor é mais eletronegativo e o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele está atraindo elétrons para si. Só que aqui, como o meu central ele tem pares de elétron, tá? Como? Ele vai apresentar essa geometria aqui, né? Ela é angular. Então o que vai acontecer aqui, ó? A força ela vai vir e vai puxar todo mundo para cima, né? Vai puxar todo mundo aqui para cima, né, cara? Então isso significa que a minha molécula, os vetores não estão se anulando. Minha molécula, ela é polar. A minha ligação, ela é polar também, porque eu tenho elementos diferentes se ligando, e a minha molécula é polar, porque os vetores não estão se anulando, porque o central ele vai ter pares de elétrons aqui, tá? Alguns livros eles dão essa dica, né, do átomo central ter par de elétron. Quando o átomo central tiver, né, a minha molécula ela vai ser polar, mas como o ácido cianídrico, por exemplo, ele não, acaba não entrando nessa, então por isso que eu não falo muito disso, né? Ó, o central aqui, ele não tem par. Mas a minha molécula, ela é polar, porque os vetores não estão se anulando, né? Mas ele não tem par disponível. Mas se ele tivesse, né? Se ele tiver, você já pode dizer de cara que ele é polar, como esse aqui tem. Né? A mesma coisa o NH3, ó. Ó, NH3, e aí ele tem um par aqui, ó, tá vendo? O nitrogênio, ele é mais forte, cadê ele? Aqui, ó. Mais forte que o hidrogênio, então aqui, ó. Os vetores estão vindo nesse sentido. Como ele tem um par de elétron ali, né? Tá todo mundo subindo para cá, ó. Tá? Então isso aqui significa que a minha molécula é polar. Então você pode ver pelos pares de elétron, né? Mas nesse caso aqui ele não vai colar, né? Mas aí você vai ter que sacar do vetor, tá bom? Acho que as duas informações talvez sejam boas para vocês, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, força de polo permanente. Eu vou dar uma corridinha, porque para o vídeo não ficar muito longo e você assistir pela uma segunda vez, tá? Você tem força de polo permanente, né? Ligações de hidrogênio, né? Tem mais uma aqui, ó, e Van der Waals está aqui, tá? Porque é o seguinte, eu tenho uma molécula, essa molécula aqui, ela é apolar, tá? Ela é apolar, né? A minha ligação também. Tranquilo? E aí eu vou te dar uma informação aqui, eu vou fazer uma outra molécula aqui, eu já faço logo? Acho que eu vou fazer sim. O da água, tá? Ó, parcialmente negativo, parcialmente positivo, né? Ligação polar. Molécula polar também. E aí, vou te dar uma informação, tá? Uma molécula polar, apolar, só pode se ligar com uma molécula polar. Uma molécula polar só se liga com uma molécula polar, tá? Essa é uma primeira informação aí, né? Aí, quando você pensa nisso, né, essa molécula ela pode interagir com uma outra. Você até vê um sentido, porque ela não possui um polo negativo e um polo positivo. Pô, perfeito, né? O que vai acontecer? Você vai pegar aqui, ó. Eita, aqui não, vou fazer nessa pontinha aqui, porque eu já fiz errado aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui está parcialmente positivo, certo? Aí você vai pegar uma molécula de água aqui, ó, outra. Esse cara aqui vai ficar parcialmente negativo, esse cara aqui parcialmente positivo, né? É a mesma molécula, só que fiz deitada, tá vendo? Então, o positivo de um vai colar com o positivo de outra. E aí eu vou conseguir fazer uma interação, né? Essa aqui eu chamo de dipolo permanente, né? Forças de dipolo permanente, ó. Você tem elementos,
né? Esse cara aqui é parcialmente negativo, porque é mais eletronegativo, esse positivo. O negativo de um cola com o positivo de outro. Então eu consigo ir ligando as moléculas assim, ó. Posso botar mais uma aqui, ó. Tá vendo? E esse cara aqui vai ficar parcialmente positivo e esse aqui parcialmente negativo. E o negativo aqui vai colar com esse positivo. E assim sucessivamente. Ou seja, eu estou ligando as moléculas para formar minhas substâncias. Tá? Porque essa minha molécula aqui, de cara, ela já tem polos. Então tá óbvio que isso vai acontecer. Mas essa molécula, ela é apolar. Cara, como é que ela vai se ligar com outra molécula? Né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, uma molécula de cloro, vou fazer Lewis aqui. Uma molécula de gás cloro, perdão. Ó, vou fazer a interação, certo? Beleza. Como a eletronegatividade é a mesma, ninguém é parcialmente positivo e parcialmente negativo. Ninguém é. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que induzir, né? Que é o que nós chamamos de forças de Van der Waals, tá bom? Ou dipolo induzido. Ela também é conhecida como dipolo induzido. Tá? O que acontece? Quando você encostar aqui, ó, uma outra molécula de cloro, por exemplo, né? Ó, uma outra molécula de gás cloro. Bom, essas aqui são elétrons, né? Eu tenho uma nuvem eletrônica aqui, ó, que eu chamo, né? Então aqui eu tenho cargas negativas, aproximando de outras cargas negativas, né? Pô, opostos se atraem e semelhantes se repelem. Quando você encostar esses elétrons aqui, esses elétrons eles automaticamente tendem a se afastar, porque eles são semelhantes. Eu tenho aqui carga negativa aqui, encostando em carga negativa. Então, um deles vai se afastar. Quando isso acontecer, né, quando esse elétron aqui se afastar, esse cara aqui ele vai ficar parcialmente positivo. E elas vão ir no sentido contrário à molécula que você está encostando. Então, se você está vindo com essa molécula nesse sentido, os elétrons eles vão vir para esse sentido. Então esse cara aqui ele vai ficar parcialmente negativo. O que eu fiz? Eu induzi. Tá? Isso aqui vai ser conhecido como forças de Van der Waals. Tá? Então aqui, ó, os polos já existem, porque os elementos são diferentes. Então a interação, tranquilo, né? É de polo, que a gente chama. Né? Essa aqui não existe, porque os elementos são iguais. O que você precisa fazer? Você precisa induzir, né, esse polo aqui. Como é que você faz isso? Você encosta elétrons aqui. E aí ele vai ficar parcialmente positivo e parcialmente negativo. E agora sim eu consigo fazer a interação. Aí esse cara aqui vai interagir, né? Quando esse cara aqui interagir, aí essa parte aqui vai ficar positiva, essa aqui vai ficar parcialmente negativa. Aí você começa a colar, galera. Aí você vai conseguir botar outro cloro aqui, ó. E aí você está fazendo as ligações... Eita, caramba. Na pontinha da folha é horrível. Tá vendo? Isso aqui vai ficar negativo... Não, aqui ficou positivo, não, aqui ficou positivo, aqui logo então é negativo e aqui é positivo. Então aqui, ó, ele vai atrair mais esses elétrons, né? E aí vai ficando negativo, positivo, e aí você vai conseguir formar as ligações, tá? Então você tem um tipo aqui que é de polo de polo, os polos já existem. E há casos que você vai ter que induzir, porque a eletronegatividade é a mesma, você vai chamar de forças de Van der Waals, tá? Aqui ele está mostrando isso pra gente, né? Tá? Ó, se você for dando uma olhadinha direitinho, vai ver que vai rolar. E aí você tem aqui ligações de hidrogênio, né? Que é quando o hidrogênio, né? No caso aqui da água, né? Foi até um equívoco meu, né? Eu uso muita água como exemplo, né? Mas aqui vai ser ponte de hidrogênio, né? Mas eu só quis evidenciar para vocês os polos aqui, tá? Só que o correto mesmo era eu pegar uma molécula tipo HCl ali, ou ácido fluorídrico, né? Que esse cara aqui ele é parcialmente negativo, isso aqui é parcialmente positivo. A água, ela não vai ser de polo, porque ela é o que a gente chama de ponte de hidrogênio. O que é a ponte de hidrogênio? É quando você tem o hidrogênio ligado ao FON, ou você pode ter hidrogênio ligado a flúor, a oxigênio ou a nitrogênio. Aí você consegue formar uma ponte de hidrogênio, né? Então, por exemplo, na água você tem aqui, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio, tá? Quando isso acontece, você faz o que nós chamamos de ponte de hidrogênio, tá bom? Que são as interações mais fortes, né? Até porque você está lidando aqui com FON, que FONCLI Brisk pH, né? Ou seja, eu fiz mal feito aqui, mas tudo bem. Vai ser o hidrogênio se ligando a esse grupo aqui, ó. Ou flúor, ou oxigênio ou nitrogênio. Quando você tem isso aqui, você tem a ponte de hidrogênio, beleza? Então só fazendo uma leve correção aí, né? Que eu fui falando dos polos ali, porque a água sempre fica mais fácil de ver, eu acho, não sei porquê, mas enfim, tá? Então aqui você tem, ó,
de polo permanente, que é quando a molécula já possui polo, tá? E aqui você tem as pontes de hidrogênio, olha aqui, ó, hidrogênio ligado ao FON, tá? Ou a flúor, ou oxigênio, ou a nitrogênio, sendo essa a interação mais forte, tá bom? Um abraço, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó, para falar. Ah, isso aqui é importante, né? Eu já ia me despedir de você, né? Mas vamos só ver aqui, ó. Aqui ele dá a força das ligações, tá? A ligação mais forte vai ser a ligação iônica. Depois você vai ter a ligação metálica, a ligação covalente polar, ligação covalente apolar. Aí vem ponte de hidrogênio, de polo e forças de Van der Waals, tá? Então aqui você vai ter as ligações interatômicas, né? Entre átomos, né? Aqui, ó. Ó, ligações entre átomos, né? Deixa eu melhorar esse foco aqui. E aqui, as ligações entre moléculas. Ele até bota aqui, ó, interatômicas, entre átomos e entre moléculas, né? Isso aqui influencia muito, porque quanto mais força interação entre, por exemplo, os átomos, por exemplo, é mais difícil você quebrar, né, aquela ligação. Ou seja, você aumenta o ponto de fusão, ponto de ebulição, né? O sal de cozinha, por exemplo, ele é uma ligação iônica. Ele é um íon, né? É o cloreto de sódio, cara. Ou seja, é a ligação mais forte que tem. Para você derreter um sal de cozinha, por exemplo, você tem que bater uns 800 graus aí. Né? Então, ou seja, é coisa pra caramba, né? Tá? Ligações metálicas também, né? Para você fundir metais, você vê que são temperaturas mais elevadas, tá bom? E quanto mais forte a ligação, maior vai ser ponto de ebulição e ponto de fusão, tá bom? E uma coisa importante aqui também, cara, que, caramba, tá indo para 30